Hoje é dia da gente sofrer aqui no canal tentando interpretar um livro que é daqueles bem difíceis, bem densos. Vamos embarcar nessa discussão? Então clique em curtir, se inscreva. Se quiser nos apoiar pelo Pix, a minha chave está na descrição e vambora! Hoje a gente vai falar sobre o livro O Fim da Modernidade, obra escrita pelo filósofo italiano Gianni Vattimo e publicada no ano de 1985. Nessa obra, o autor perpassa pelo pensamento de dois grandes filósofos, o Nietzsche e o Heidegger, e também aborda alguns outros pensadores para nos colocar como que o niilismo foi responsável por derrubar toda uma história de pensamento ocidental e como ficou a filosofia nessa situação, e isso com reflexos nos tempos atuais. O ponto básico para a gente pegar o pensamento do Vattimo nesse livro é quando ele aborda uma das frases muito famosas do Nietzsche, que é "Deus está morto". Quando Nietzsche diz "Deus está morto", ele está querendo dizer que toda essa noção de que existe algo acima do ser humano, que define verdade, que define moral, que tudo isso veio abaixo no processo da modernização. Com todo esse processo de modernização, de racionalização, de industrialização, é toda essa base, essa sustentação que fazia com que a humanidade soubesse em que acreditar, em que fazer, que definia parâmetros para a sua existência, são perdidos. E o que ficaria nisso? O que ficaria nisso é o niilismo. O niilismo é tanto a causa da perda dessa estrutura, quanto uma consequência, aquilo que vai reinar, aquilo que vai continuar como uma definição, como um parâmetro para o ser humano. O Vattimo coloca que uma das características dessa perda na modernidade foi o fim da metafísica. A metafísica, que é um dos pilares de sustentação da filosofia do pensamento ocidental desde a Grécia Antiga, desde Platão. O Platão dividia a existência entre o mundo das sensações e o mundo das ideias, sendo que o mundo das ideias seria o mundo das formas perfeitas, seria o mundo da perfeição, onde a gente deveria buscar respostas, conhecimento, condutas, etc. E essa forma de se enxergar o pensamento, ela existiu ao longo de toda a humanidade. E o Nietzsche então coloca que com a modernização, a metafísica viria abaixo, não existiria mais essa metafísica. E o Vattimo justamente vem trabalhar com essa ideia. Ele fala muito a respeito da questão do niilismo. Você teria então uma nova sociedade que é formada pela negação, por você não ter um parâmetro para uma definição de verdade, de conhecimento, de ética e tudo mais. Algo que veio a substituir essa metafísica foi a racionalidade técnica. A racionalidade técnica que foi tão discutida pela Escola de Frankfurt. Então, o que poderia suprir o espaço deixado pelo fim da metafísica seria essa racionalidade técnica, mas isso evidentemente não é considerado algo plausível, algo positivo, porque essa racionalidade técnica não funcionaria como algo que de fato daria verdade ao ser humano, que lhe daria as condições necessárias para o conhecimento, ou então para se discutir determinadas posturas éticas, e por aí vai. Então, não havendo mais essa metafísica, o Vattimo ele utiliza um termo que é um dos termos mais fortes dentro do seu pensamento, que é o do conhecimento fraco, do pensamento fraco. O pensamento fraco seria esse que surge após o niilismo, após o fim da metafísica, porque seria um pensamento que ele não teria uma sustentação em nada, ele seria extremamente subjetivo, ele dependeria muito de situações, de circunstâncias, ele seria extremamente relativo. E a gente pode fazer uma ponte enorme sobre como toda essa forma de pensar a gente consegue ver na prática nos nossos tempos atuais, como é tão comum a gente ver
o relativismo com relação a determinados conceitos. A gente tem relativismo que vai, por exemplo, se uma vacina funciona, ou então se a Terra é redonda, e a gente pode pensar isso nas muitas fake news que existem por aí afora. Ou seja, nós não temos mais uma base de sustentação para o conhecimento. Então, o que nós vivenciamos no tempo atual é o pensamento fraco, um pensamento que ele é relativo, que ele é subjetivo, que ele depende da pessoa e não está sustentado em algo maior. A gente pode pegar esse algo maior, por exemplo, com a figura de Deus. Deus define verdade, define certo e errado, ele define tudo. Então, quando a gente fala de uma sociedade que é muito calcada na religião, a gente vai ter todo o seu modo de conduta, o seu modo de enxergar o mundo baseado em algo sustentável. Já na sociedade moderna, onde o niilismo é bem mais forte, derruba todas essas sustentações, o Deus está morto, então você vai ter um espaço para uma realidade mais subjetiva, onde vai então florescer o pensamento fraco. E o Vattimo justamente coloca que para a gente ter uma nova sustentação da filosofia, uma nova forma de a gente colocar a filosofia como algo que vai trabalhar a verdade, que vai dar uma fonte sustentável para o conhecer e para o agir humano, seria reconhecer esse niilismo, seria aprofundar esse niilismo, a ponto de você conseguir, então, criar uma forma de se gerar tudo isso que foi perdido a partir da modernidade. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.